Meus amigos, nós vamos começar então a segunda e última parte do simpósio. Nós ainda temos várias pessoas que estarão chegando, saíram para o almoço e tudo, mas eu acho que nós temos que começar para não atrasar muito. Pena que eles vão perder o início da apresentação do nosso professor. Eu chamo de professor porque eu aprendo muito com o Ipojuca, jornalista, cineasta, produtor de peças e tanta cultura que tem aí, né, Ipojuca? Eu lhe convido para que venha aqui, então, para nos passar alguma coisa dos seus conhecimentos, um pouquinho que seja. Boa tarde. Não é bem assim como o nosso amigo está dizendo. Eu posso ser considerado aquilo que alguns amigos me têm como um burro esforçado. A minha conversa, eu diria isso, a conversa não tem a consistência nem a metodologia do nosso general, nem os excessos de informações nacionais e estrangeiras do nosso Heitor, e sequer a sistemática incisiva do seu filho Rafael. Mas eu vou tendo, como eu me comprometi com ele em falar de minha experiência pessoal e dentro dela algumas noções, algum conhecimento que eu travei dentro desse processo da vida e da luta cultural, e especialmente no confronto e na visão de como o dito assim, a cultura revolucionária se instalou no Brasil, eu fiz aqui um levantamento, não tenho medo porque não é tão extenso, embora... e constatei que 3 fenômenos ocorreram nesse processo, nessa marcha da invasão do pensamento comunista ou do pensamento revolucionário dentro da vida cultural, da vida educativa, da vida editorial, da vida artística brasileira. Primeiro é aquele que data dos anos 30, quando Stalin, uma vez definido no poder, ele elege seu aliado, que viria a ser o segundo homem do Comitê Central do Partido Comunista, que era um camarada chamado Andrei Andreevich Djanov, ou Djanov, como queira. Esse sujeito, então, ele é responsável pela primeira sistemática da ação comunista dentro do processo de conscientização das massas estabelecidos pela estratégia revolucionária, inicialmente com a criação do que veio a ser chamado realismo socialista. Eu vou, então, dizer em que consiste os 5 itens básicos no transcorrer da sua evolução histórica dentro não só da União Soviética, como nos países onde estavam instalados os partidos comunistas. Antes de dizer alguma coisa, esse Djanov convém dizer que ele chegou não só a ser o segundo homem de importância dentro da União Soviética, como um homem que, mais tarde, com certo envelhecimento de Stalin, pensou-se que ele poderia substituir Stalin, de modo que o sujeito não era qualquer um. Ele foi ideólogo da política cultural do regime soviético, mentor e porta-voz do realismo socialista. Uma doutrina, não é nem uma teoria, é uma doutrina que tinha como princípio comprometer a criação artística com a transformação ideológica e a educação dos trabalhadores para a formação do espírito socialista das massas. Dentro desse realismo socialista, todo artista enganjado teria de se comprometer com as regras traçadas pela vanguarda do partido, que são basicamente as seguintes. Só vou enumerá-las. 1. Só a classe operária é o agente histórico da transformação universal. A ação cultural, 2, ou a criação artística, só tem sentido quando faz prevalecer, no confronto das lutas de classe, a supremacia da classe operária.
3. A prevalência em todas as manifestações artísticas do herói positivo sobre o herói negativo, este, invariavelmente, o inimigo da formação da sociedade socialista, ele deve, na obra de arte, ser odiado. O herói negativo, é inútil dizer que é o herói burguês. Mas, para não ficar só nas artes ditas representativas, tais como o teatro e o cinema, e mesmo a literatura, onde se compreende o teatro, o desenvolvimento desse herói é visível. Também se estabeleceu o banimento na obra de arte, em geral, da ambiguidade, da ironia, do subjetivismo, das abstrações e do formalismo, tidos como valores comprometidos com a arte burguesa, portanto, uma arte viciada. Essas 5 regras básicas, mais tarde, Fidel Castro, em Cuba, nos anos de 1971, quando foi instado pelos intelectuais que queriam dinheiro, mas queriam ter a liberdade de discordar até certo ponto do comandante, ele então veio com a 6ª regra básica desse contexto, que é o seguinte: num discurso para esses intelectuais, né? Ele afirmou: dentro da Revolução Socialista existe tudo. Fora da Revolução Socialista não existe nada. Com isso ele queria dizer que o dinheiro estaria só e exclusivamente subordinado ao processo de domesticação da ideologia por parte dos artistas. Havia outro reconhecimento por parte de Janov, que era fundamental, é o que diz respeito à exclusão de qualquer manifestação artística a serviço do diversionismo ideológico, pois o partido, por si só, é o grande intelectual e o detentor do controle da verdade. Fora do partido não há salvação. Era esse, mais ou menos, o lema dessa figura de Janov. E o modelo do realismo socialista chegou até o Brasil e foi adotado com certo rigor pelos artistas brasileiros dos anos 30 até os anos 55, até, em suma, às denúncias de Khrushchev. Mas isso a gente fala mais tarde. Mas, não satisfeito com isso, o nosso Janov, com o advir da Guerra Fria, estabelecida a partir da Segunda Guerra Mundial, no confronto para se estabelecer a hegemonia da União Soviética, sobretudo no leste europeu, diante da reação do mundo livre, dos norte-americanos, dos ingleses, etc., 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 o Janov resolveu, pela solicitação de Stalin, reunir todos os membros dos partidos comunistas do mundo ocidental e, numa reunião, num lugar chamado, um lugar esquisito, Poreba, na Polônia, em setembro de 1947, ele resolveu convocar todas essas vertentes do comunismo internacional para criar o que ele chamava, e que durou até bem pouco tempo, do Cominforme. Por isso, Cominforme era o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas, cujo objetivo era justificar o avanço estratégico do comunismo e divulgar os princípios básicos para o combate aos inimigos do socialismo. Nesta conferência foi tirado um documento chamado Relatório de Setembro. É um documento raro e tratou-se de esconder esses documentos, que recomendava o seguinte: primeiro, identificar os Estados Unidos sempre
como uma potência imperialista no campo ideológico, político e militar, o inimigo da paz e uma ameaça às posições mundiais do socialismo. O relatório também convocava os intelectuais comunistas de todo o mundo a identificar e divulgar, na polarização da Guerra Fria, o bloco soviético e suas repúblicas populares como agentes da paz e da justiça duradoura. Na época da Guerra Fria, o que se mais pronunciava era a palavra paz. E, em suma, vê aquele esforço como uma coligação de forças populares e progressistas a serviço do bem. Por outro lado, é inútil dizer, os Estados Unidos da América e seus aliados eram entendidos como a representação do mal e das forças belicistas que encaminhariam o futuro da humanidade. Essa linha de entendimento, considerar os Estados Unidos e seus aliados como uma reunião de forças imperialistas e reacionárias e antidemocráticas, ele não se extinguiu com a Guerra Fria. Ele atua hoje mais do que nunca esse esquema de demonizar os Estados Unidos a partir de uma teoria de que ele é, de uma constatação de que ele é um país, por natureza, belicista, porque essa é, no entendimento de Lenin, a saída do capitalismo, se tornar imperialista e, para isso, ter de expandir na base da força. Depois eu volto a essa vertente do marxismo-leninismo, como que é o general, dentro desse pensamento de Janov, como ele atua no Brasil. Mas só para ilustrar isso de um modo concreto, esse troço dura durante o final da ditadura de Vargas, o governo de Dutra, passa por Juscelino, que pouco fez dentro desse esquema, mas sabia negociar,